Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, o seu programa diário sobre o mercado internacional. Hoje a apresentação do PIB americano do segundo trimestre, que veio num anualizado de 4,1% de crescimento, que é um crescimento extraordinário para uma economia do tamanho da americana, né, e o nível de riqueza da economia americana, né, quase um ritmo chinês para uma economia como a dos Estados Unidos. E com isso o Trump vai entregando aí a sua promessa de acelerar o crescimento. Apesar, né, de sofrer sistematicamente ataques, e está aí no holofote, sendo muito questionado, especialmente pela imprensa e pela oposição, né. No momento exato nós temos uma nova crise, onde o seu advogado aí foi investigado pelo FBI por pagamentos, né, a ex-modelo que teria um envolvimento com o Trump, e fez declarações dizendo que ele poderia saber dos encontros que o seu filho teve com russos que prometiam informações sobre a sua opositora na época, né, Hillary Clinton. E esse tipo de história parece ser uma história sem fim em relação à busca da imprensa, do establishment, né, em querer a todo custo o impeachment de Trump. Mesmo assim, com as suas medidas de corte de impostos, corte de regulamentações, uma postura mais pro-business, a economia americana vem crescendo fortemente. Isso projeta para o ano um crescimento de 800 bilhões de dólares da economia, o que dá mais ou menos um meio Brasil, né, de crescimento do PIB desse ano para os Estados Unidos. E ao mesmo tempo, né, isso vem com uma inflação relativamente baixa. O preço ao consumidor, que é a medida mais utilizada pelo Fed, veio aí em 1,8% abaixo dos 2,2% esperado pelo mercado, o que demonstra uma inflação meio sob controle, né? Ou seja, um ambiente bem propício para o mercado de ações, né? E sem colocar muita pressão em cima dos juros por conta de uma inflação que não vem tão alta, né, por uma série de motivos que a gente já discutiu aqui nesse programa. Mesmo assim, nós tivemos algumas informações negativas no dia. Uma segunda empresa de tecnologia apresenta um resultado bem abaixo do esperado, o Twitter, né, que apresentou um comportamento parecido com o Facebook na véspera, 20% de queda no preço das ações do Twitter após a apresentação do resultado, onde no resultado também se apresenta aí aquele problema que o Facebook atravessa, né? A necessidade de controlar as informações, de evitar um uso abusivo, né, entre aspas, aí, que a empresa coloca, ter uma discussão mais saudável, como o CEO da empresa colocou, o que envolve apagar contas, censurar de algum jeito o debate, enfim, ao mesmo tempo cumprir as novas políticas de privacidade da União Europeia. Em outras palavras, né, tá ficando mais difícil para essas redes continuar o crescimento, especialmente quando elas adotam essa postura, e o Twitter apresentou para os seus investidores, para os seus acionistas, essa realidade de crescimento menor nos próximos trimestres, com o rearranjo da casa, né? Lembrando que o Twitter não tem a mesma capacidade de geração de receita, é uma empresa muito menor que o Facebook, não encontrou seu modelo de monetização, como encontraram o Google, por exemplo, como encontrou Netflix, como encontrou o próprio Facebook, e já é uma empresa então que vem com muitas dificuldades nos últimos anos e estava se recuperando, né? Mas parece que essa nova guinada, essa busca pelo controle do fluxo de informações está gerando aí um peso, né, no resultado da empresa. Então a gente pode dar uma olhada aqui no gráfico, uma queda violentíssima de 20% em relação ao fechamento de ontem, depois de uma boa alta que a empresa teve ao longo desse ano, né? Observem, é uma empresa que vinha se recuperando de uma queda mais intensa, o papel já chegou a estar cotado a mais de 70 dólares, né? E tinha chegado a um fundo de 14 dólares aí no início, meados de 2017. Então, depois de uma recuperação boa, uma reestruturação, a empresa volta a apresentar uma pressão vendedora importante, né? Por que isso é importante não só para o Twitter, para o Facebook, mas para todo o mercado? Nós temos o mercado
subindo muito nos últimos anos e já uma alta forte no ano passado com a expectativa dos resultados desse ano, já que com corte de impostos, aceleração da economia, nós temos as empresas apresentando mais lucro, como de fato elas estão. Mas quando nós observamos empresas importantes, né, significativas para o mercado, como o Facebook, Twitter menos, mas é uma empresa de tecnologia, isso começa a chamar a atenção para uma possível desaceleração de todo o mercado, né? Uma virada de todo o mercado. Não podemos esquecer que o próprio Netflix, apesar de estar crescendo muito, veio com um crescimento bem abaixo do esperado no último resultado também, né? E é uma outra empresa que tem se destacado aí na alta do mercado. Então, é um sinal não muito bom, né? Nós já falávamos que resultados que não viessem em linha, que não conseguissem bater as já altíssimas expectativas, poderiam gerar esse tipo de movimento de correção e ser um sinal do próprio mercado. Nesse sentido, a gente tem que dar uma olhada em QQQ, o ETF que representa a Nasdaq, né, o setor de tecnologia. Estou colocando aí na tela para você dar uma olhada e você pode ver que é um setor que está mais forte que o S&P, já fez um topo histórico mais alto, né, do que o topo do início do ano, pela segunda vez, né. Aqui seria o topo do início do ano, já tinha feito um topo mais alto, fez novamente um topo mais alto e agora, né, nas semanas anteriores, fez uma máxima histórica novamente, né. Se a gente comparar com o S&P, com o ETF de S&P, nós vamos ver como está bem mais forte, né, que esse ETF de S&P. Se a gente colocar no topo, no início do ano aqui, enfim, só cortar no início do ano, a gente vai ver que é uma diferença brutal, né? Enquanto o S&P subiu algo como 4%, o QQQ, representando aí as empresas de tecnologia, representando o Nasdaq, subiu apenas 4%, enquanto o Nasdaq subiu por volta de 11%. Né? Então, o papel agora, esse mercado de tecnologia agora está em cima de um forte suporte, que é o topo anterior rompido, né? No curtíssimo prazo, entre... Deixa eu tirar aqui essa comparação, só para a gente ver os valores nominais. Suporte entre 176,40, fundos anteriores 177, respeitou aqui nesse fechamento. Né? A perda desse suporte seria um sinal negativo para o mercado como um todo, não só para o mercado de tecnologia. Né? A gente vai ver que o S&P hoje também deu uma corrigida boa, depois de ter rompido um topo anterior, mas respeitando aí nesse topo anterior como um suporte. Né? Então nós temos aí alguns sinais negativos, sim, dentro de uma tendência de alta. Ainda não foi comprovada uma reversão dessa tendência no gráfico diário, mas essas quedas fortes em papéis-chave realmente chamam a nossa atenção, ok? Muito obrigado pela atenção, tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!